Salmo 146. Eu farei a leitura, apenas acompanhem em suas Bíblias. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Nesta noite eu gostaria de refletir com vocês a respeito do que realmente pode trazer felicidade ao coração do homem. Como que uma pessoa feliz vive? E aí a gente vai fazer aquela comparação com a maneira como nós vivemos. E no final, a minha expectativa é que a gente chegue a uma conclusão do porquê a gente não está tão feliz como a gente deveria estar. E uma vez que a gente descubra o porquê, a gente também tome o remédio para resolver. E no final, se Deus quiser, eu espero que a gente saia daqui muito feliz nessa noite. Para a honra e glória do nome do nosso Deus. Este salmo faz parte dos 5 últimos salmos da Bíblia, escritos e registrados aqui neste livro. E estes últimos 5 salmos são 5 salmos de louvor a Deus. E todos eles começam com a expressão aleluia e terminam com a expressão aleluia. Essa expressão é uma expressão de convite, mas é aquele convite feito por rei. É aquele convite que ele está no limite ali entre um convite e uma ordem. Para que a gente adore a Deus, para que a gente ofereça o nosso louvor a Deus. A tradução literal deste termo, que é traduzido por aleluia, desta palavra aleluia, a tradução literal dela, o significado dela é, entre aspas, dê a Jeová aquilo que lhe é devido. Aí você pensa assim, mas pastor, tem tudo isso nessa palavrinha? Tem. Essa palavrinha, ela era usada para economizar essa frase inteira. Ao invés de dizer essa frase inteira, eles diziam aleluia, que significa dê ao Senhor aquilo que nós devemos a Ele. E aí a gente pode começar com a seguinte pergunta: o que nós devemos a Deus? O que nós devemos a Deus? Quando esses 5 salmos são escritos para incentivar o povo a cantar, e começam exatamente com aleluia e terminam com aleluia, eles têm como argumento principal que nós temos que louvar a Deus. Por quê? Porque nós somos devedores de Deus. E qual é então a nossa dívida a Deus? O que nós devemos a Deus? É sobre isso que estes salmos falam. E nós podemos parar por aqui e ir buscar esta expressão dentro de toda a Bíblia, essa expressão de dívida que nós temos para com Deus, para descobrir que dívida é essa. E aí nós vamos descobrir que nós temos que louvar a Deus porque nós devemos a Deus a nossa existência. Existimos porque Ele nos fez. Nós temos que louvar a Deus porque nós devemos isso por uma questão de propósito. Deus nos fez para o louvor da sua glória. Ele nos criou para adorá-lo. Foi para isso que nós somos feitos. Eu sei que aqui entre nós existem advogados, existem empresários, existem policiais. Aqui entre nós existem pedreiros, construtores. Existem engenheiros, aqui entre nós existem comerciantes, aqui entre nós existem professores e professoras. Isso tudo a gente sabe fazer, é dom que Deus nos deu.
Mas antes de todas estas coisas, Deus nos fez com um propósito, que é um propósito universal. Deus nos fez para adorá-lo. Deus nos criou para Ele. Nós somos dele, criação dele, feitos à imagem e semelhança dele, para oferecermos a nossa vida em louvor a Deus. E aí sim, eu vou ser então um padeiro, e na minha profissão eu vou adorar a Deus com aquilo que Deus me fez. Eu vou ser um farmacêutico e eu vou adorar a Deus com aquilo que Deus me fez. E antes que os dentistas fiquem chateados comigo, Deus me fez dentista e eu vou adorá-lo sendo dentista. E por aí vai, eu não vou citar todas as profissões que eu vejo aqui nessa noite. Mas Deus nos fez para isso. Nós somos feitos para louvá-lo. Então, quando estes salmos começam com aleluia e terminam com aleluia, chamando o povo para adoração, eles estão dizendo, louve a Deus, porque você deve isso a Deus. Esse é o sentido deste aleluia, no começo e no fim destes salmos que estão aqui. Mas especialmente o Salmo 176, ou 146, ele foi escrito, parece que para nós. Parece que ele foi escrito para nós hoje, século 21 aqui, um pouquinho antes de uma eleição, por exemplo. Angustiados, ansiosos, temerosos. Abraçamos nossos partidos, abraçamos nossos preferidos nessas eleições. E alguns até são mais combatidos nessa história, e defendem os seus candidatos. Mas no fundo todos nós estamos com uma profunda esperança de que alguma coisa aconteça. E essa esperança é gerada exatamente porque coisas ruins aconteceram. E todos nós enfrentamos crises. E estas crises parece que elas se misturaram com questões do Estado. Mas essas crises, longe de serem iniciadas por algo que foi feito lá em Brasília, as crises que nós vivemos, elas começam no nosso coração. Elas começam dentro das nossas casas. Elas começam nos nossos trabalhos. Elas começam nas nossas escolas. Essas crises surgem dentro das nossas igrejas. E essas crises todas que vão se acumulando, elas acabam chegando em Brasília também. E hoje parece que todo brasileiro tem consciência de uma coisa: nós estamos em crise. Difícil de falar sobre felicidade, sobre ser feliz, para quem está vivendo as coisas que nós estamos vivendo no nosso país. Difícil de falar sobre felicidade quando nós temos que clamar a Deus para que console uma família que perdeu um filho. Difícil de falar sobre felicidade quando a gente tem que lidar com a morte. E então o que este salmo vai nos ajudar a fazer, ele vai nos mostrar, através dos argumentos que são colocados aqui, como eu posso ser feliz, apesar das crises, apesar das perdas, apesar dos problemas que estão na minha casa, e dos problemas que estão fora da minha casa, dos problemas que estão na minha cidade, dos problemas que estão no meu país, dos problemas que estão na cultura do meu tempo. Como é que eu consigo ser feliz nesse ambiente? E felicidade, sim, é um assunto importante, não tem como a gente fugir dele. Se você não quiser falar sobre felicidade na igreja, você tem que saber de uma coisa: mais cedo ou mais tarde você vai falar em outro lugar. Eu prefiro que você fale aqui. Prefiro que a gente converse sobre felicidade aqui. Vamos lá então. Felicidade. Pessoas felizes fazem o quê? E aí você vai comparando com o que você tem feito. Em primeiro lugar, pessoas felizes louvam a Deus. Pessoas felizes são, por essência, pessoas que louvam e adoram a Deus. Olha como o salmista começa isso daqui. Ele começa dizendo: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. E aí ele diz o que ele faz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O que este homem faz para ser feliz? Ele louva a Deus. E ele é feliz por quê? Porque ele louva a Deus. Essa é a vida dele. Se eu citar para vocês o seguinte: imagine que quem escreveu isso daqui tenha sido realmente o rei Davi. Quando você ouve a palavra Davi em algum lugar, qual é a primeira questão que você lembra sobre a vida de Davi? Eu diria que a primeira palavra associada ao nome de Davi é Salmos. Quando a gente pensa em Davi, a gente logo lembra de Salmos. E Salmos são músicas, são poemas, são expressões de adoração a Deus. A gente vai lembrar de outras questões relacionadas com Davi. Nós vamos lembrar que ele era rei. Nós vamos lembrar que no início ele era um menino que, quando o profeta o sacerdote foi para ungir algum filho de Jessé para ser rei, ele chegou lá e ele quis falar com todos,
e nenhum daqueles que o pai trouxe, que Jessé trouxe, eram os que ele queria ungir. Então Samuel disse: não tem mais nenhum filho aí não? Eu tenho um menininho, pequenininho, né? Está lá apacentando ovelhas, é o caçula, fraquinho. Então traz esse menino. E quando ele o viu, então ele disse: é esse. E ungiu o rei. Mas a vida de Davi, a partir daí, se tornou um mar de dificuldades, porque o próprio Saul, quando descobriu que aquele era o próximo sucessor, ele passou a persegui-lo. E Davi viveu e sofreu muito, até que a coroa fosse colocada sobre sua cabeça. E depois que foi, ele sofreu muitas outras dificuldades. Proporcionalmente ao número de vitórias que Davi teve, ele teve também de problemas. Teve problemas dentro da sua própria casa. Ele mesmo cometeu pecados, coisas gravíssimas. E a sua vida foi uma vida cheia de problemas e cheia de dificuldades. Mas quando nós lembramos de Davi, a primeira coisa que vem na nossa mente são os salmos que ele escreveu. Porque apesar dos problemas que ele teve, ele era alguém feliz. Era feliz, sabe por quê? Porque ele usava a vida dele, as experiências e as histórias dele para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Esse era Davi. Alguém que louvava a Deus, ele era feliz por causa disso. A gente tem a mania de achar que adoração a Deus, louvor a Deus é uma coisa ou restrita à igreja, ou alguma coisa que a gente faz quando está tudo certo na vida da gente. Mas será que é assim mesmo? Será que Deus nos chama para louvá-lo apenas quando as coisas estão funcionando do jeito que a gente gosta? Ou será que nós temos que louvá-lo em todas as circunstâncias? Basta você lembrar do que nós falamos no início. Qual a motivação para nós louvarmos a Deus? Por que nós temos que louvar a Deus? Não é porque nós devemos tudo a Ele. Devemos a nossa existência, devemos o propósito, devemos também a nossa salvação, porque nós nos perdemos e Ele envia o Seu Filho para nos salvar. Ele compra a nossa vida com o sangue do Seu próprio Filho. Será que nós devemos louvor a Deus ou não devemos? A nossa dívida diminui quando a gente está passando por problema? A nossa dívida diante de Deus, ela desaparece quando a gente está vivendo em crise? Não, nós sempre seremos devedores a Deus, nós sempre pertenceremos a Deus, Deus sempre esperará de cada um de nós a adoração. Quem são as pessoas que realmente são felizes nessa vida? As pessoas que entendem que nós somos feitos para o louvor da glória do Senhor. E mesmo que as músicas, as orações, as expressões de adoração ao Senhor saiam molhadas, regadas a lágrimas de dores, de sofrimentos e de provações, nós temos que fazer isso, porque foi para isso que nós somos feitos. Pessoas felizes adoram a Deus. Pessoas felizes choram, como todas as outras, mas elas adoram a Deus. E é isso que as diferencia, e é isso que diferencia a alegria e a felicidade delas da alegria que pode ser experimentada no mundo. As alegrias que podem ser experimentadas no mundo, elas são transitórias. Elas são circunstanciais. E por isso, quando as coisas não estão bem, você simplesmente se dá o prazer de não sorrir, de não falar sobre felicidade e de ficar extremamente infeliz. Mas aqueles que sabem de onde vieram, sabem para onde vão, sabem qual é o propósito da sua existência, elas choram com as tristezas da vida. Mas até o seu choro elas oferecem a Deus como expressão de adoração ao seu Senhor. Pessoas felizes não apenas louvam, mas pessoas felizes são aquelas que não depositam sua confiança nos homens. Ou verdade. Se existe uma chance de você se frustrar e de você passar uma situação difícil na sua vida, é você depositar a sua confiança em pessoas. E aliás, fazer isso é até uma desobediência. Você pode abrir comigo aí, abra em Jeremias capítulo 17, veja o que o profeta Jeremias vai nos ensinar da parte de Deus. Jeremias capítulo 17, você pode abrir lá, do versículo 5 até o versículo 7, veja o que ele diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Felizes são os homens que não confiam nos homens.
Felizes são aqueles que não depositam a sua confiança em pessoas. E aí, parece que nós nos encaixamos ainda um pouquinho mais nesse momento. Nós temos os nossos gostos partidários. Estamos num momento de campanha. Aí a gente faz campanha, é normal. Você não é só cidadão do céu, você é cidadão daqui também. Como cidadão daqui, você tem responsabilidades, tem implicações nesse mundo e você precisa acudir isso também. Senão a gente fica alienado, né? Se a gente pensa só no céu, pensa só na glória futura, a gente se aliena das questões desse mundo. Só que nós estamos com o pé nessa terra, e com o pé nessa terra nós somos responsáveis, inclusive de sermos sal e luz, que é o que Jesus nos mandou ser neste mundo. Então nós temos que nos desenvolver, inclusive, nas questões do nosso tempo. Mas nós temos que guardar o nosso coração, para que as nossas lutas, as nossas expectativas, inclusive estas relacionadas à política, não acabem recebendo um aspecto redentivo. Deixa eu explicar o que é isso. Às vezes a gente se equivoca na vida, como esse mundo está equivocado. E a gente começa a achar que o que vai salvar a nossa vida é um amigo rico ou um amigo influente que você tem, que pode te ajudar a resolver os seus problemas. Às vezes a gente, sem querer, acaba acreditando que um determinado político com um cargo poderoso pode resolver as dificuldades deste mundo. Às vezes a gente acha que um presidente da república pode nos salvar de um quadro como o nosso. Mas, gente, nem se fosse a melhor pessoa do planeta, não salva. Não salva por quê? Se você fizer uma leitura dedicada, empenhada, no livro de Eclesiastes, você vai descobrir que Salomão, o homem que pediu a Deus que o abençoasse com sabedoria, ele faz uma análise durante toda a sua vida a respeito do mundo, das pessoas e da história. E qual a conclusão que ele chega? Nós vivemos num mundo caído, onde tudo é vaidade. E a palavra vaidade ali significa, é uma palavra hebraica chamada ruá. E do mesmo jeito que o som é ruá, é um som que parece vazio, da mesma forma essa palavra significa vapor, neblina, miragem ou vaidade. Então Salomão está dizendo, aqui está tudo estragado. E quando você olha para alguma coisa e acha bonito, na realidade você está vendo uma miragem. Porque não é o que parece. Nada nesse mundo é o que parece. Está tudo estragado. Está tudo em ruínas. Porque desde o momento em que o homem caiu, desde o momento que o pecado tomou conta do coração do homem, esta natureza, esta nossa humanidade, a nossa raça e tudo que foi criado por Deus nesse planeta, tudo foi arruinado pelo pecado. E você pode achar a melhor política pública, você pode encontrar os melhores políticos, você pode achar os melhores professores, você pode achar os melhores policiais, você pode achar os melhores administradores, e eles no máximo vão conseguir melhorar um pouquinho a nossa convivência aqui, mas eles não vão salvar esse mundo. Eles não vão salvar a sua geração. Eles vão conseguir melhorar em alguns aspectos os nossos relacionamentos, mas eles não são redentivos. Porque só existe um que é redentor e que pode realmente salvar o coração de um homem, e que pode salvar uma sociedade, e que pode salvar pessoas, e o único que pode fazer isso é Jesus. E então quando o salmista diz que nós não devemos confiar nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há o quê? Salvação. A gente faz o seguinte, a gente esquece o que está escrito aqui, e a gente fala assim, olha, eu tenho que formar o meu filho, porque a educação é que vai salvar o futuro dele, ou que vai garantir o futuro dele. Eu preciso encher de grades e cerca elétrica a minha casa, que é isso que vai me dar segurança. Nós precisamos de uma reforma política para salvar o futuro dos nossos filhos. Balela, ilusão, não existe tal coisa. Porque esse mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Esse mundo está morto nas garras do inimigo da nossa alma. A cultura é morta. Não pense que a cultura do nosso tempo, por mais que ela passe por reformas, ela vai produzir outra coisa senão rebelião contra Deus. Toda a cultura do nosso tempo só produz rebelião contra Deus. Isso vai aumentar cada vez mais.
Não adianta eu trocar o presidente da república, não adianta eu trocar o secretário de educação, não adianta eu trocar o ministro da cultura. Esta cultura que nós temos no nosso tempo, como foi nos outros tempos passados, ela só produz rebelião contra Deus. E por isso o trabalho de um pai, o trabalho de uma mãe crente é tão difícil, porque nós temos que tentar limpar o coração dos nossos filhos dessa cultura maldita. E é recebida diariamente através da televisão, através da música, através da internet, através de tudo. Mas não existe redenção em nenhum outro lugar senão em Cristo. E por mais inteligente e poderoso que um homem possa ser, o salmista diz: não confiem nos príncipes, porque neles não há salvação. E aí ele ainda explica, por que não há salvação? Porque eles são feitos de carne e osso como você e eu, e eles têm um espírito dentro deles como eu e você. No dia em que eles morrem, a carne volta para a terra e vira pó, e o espírito volta para Deus. E todos os planos deles morrem junto com eles. Então, felizes são as pessoas que não depositam sua confiança numa outra pessoa. Eu diria, para deixar isso ainda mais redondinho, juntando com outras questões da Bíblia, a melhor chance que você tem nesse quesito de confiança é confiar na pessoa que Deus te colocou para ser carne da sua carne. Porque é carne da sua carne e porque teme a Deus. E ensinar os seus filhos, primeiramente, a confiar em Deus. E depois desenvolver uma amizade, um diálogo, sem perder a autoridade com eles, para que eles aprendam a confiar na sua voz de pai. Fora isso, é confiança em Deus e em Cristo Jesus. Fora daí, é maldição para a sua vida. E é infelicidade na certa. Então, eu quero só concluir esse ponto dizendo o seguinte: nesse ambiente de política, você pode ter suas preferências políticas e pode inclusive trabalhar por elas. Eu estou fazendo isso nos meus círculos particulares, não no meu círculo de pastor ministerial. Estou fazendo nos meus círculos particulares. Mas longe de mim, de qualquer um de nós, achar que qualquer indivíduo que suba ao mais alto cargo do poder executivo do nosso país vai poder resolver os problemas e salvar o nosso país. Porque não existe redentor exceto Cristo. Então você pode ter sim o seu gosto, mas você não pode confundir as coisas e depositar a esperança neles. E inclusive nós devemos ajudar outras pessoas a não fazer isso. As ideologias que nós temos, eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, você pode ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto, mas as ideologias do nosso tempo, elas buscam aquelas pessoas que querem aderir a essas ideologias, assim como igrejas buscam membros para fazer parte da sua adoração, do seu culto. E as pessoas acabam confundindo política, por exemplo, com religião, e escolhem um determinado candidato e passam a fazer culto a esse candidato. E às vezes a gente acaba se constrangendo até de falar a sua opinião sobre o candidato, a favor ou contra, porque virou religião. Dependendo do que você falar, você até apanha. Porque deixou de ser opção, deixou de ser uma reflexão, passou a ser uma religião. Porque no final das contas, todo homem está atrás de um redentor. E o homem confunde as bolas, ao invés de buscar em Cristo, busca no próprio homem. E Jeremias disse: maldito o homem que faz isso, porque vai se frustrar. Quem são as pessoas felizes? Felizes são aqueles que louvam a Deus. Felizes são aqueles que não confiam nos homens, porque os homens morrem, e os homens, no dia em que eles morrem, todos os seus desígnios perecem. Ou seja, para confiar em alguém como você, não faça isso. É melhor que você lute sozinho, porque todos que são de carne e osso como nós, estão fadados a morrer, mais cedo ou mais tarde. Não é um bom lugar para depositar a confiança. Felizes são aqueles que confiam em Deus. Em terceiro lugar, uma pessoa feliz é aquela que deposita a sua confiança em Deus. Não tem chance de se frustrar. Não tem. E além do mais é bíblico. Veja só, versículo 5. Bem-aventurado. Esse termo significa feliz sob a ótica de Deus. Bem-aventurado
aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. Você observou que nesse texto aparece a palavra Deus, com D maiúsculo, que é a tradução para a língua portuguesa do termo Elohim, que é um termo usado para trindade, porque é um termo de Deus no plural. Quando você encontra essa expressão Deus na Bíblia, no hebraico está escrito assim, o deuses, que é a ideia de um Deus que é maior do que todos aqueles que você pode imaginar sendo Deus, mesmo não sendo, Deus está acima deles, não importa quem você imagine, Deus está acima deles. E a ideia também de que é um Deus que existe em mais de uma pessoa, embora esse conhecimento não estava claro no Antigo Testamento, mas Deus, pelo seu Santo Espírito, fez registrar com a palavra que faz jus ao nosso Deus. É um Deus que existe em mais de uma pessoa, em três, ainda que isso seja incompreensível para nós, mas o próprio Deus escolheu um nome que fizesse jus ao que ele é, o deuses. Mas além dessa palavra Deus, nesse texto você vai encontrar também a palavra Senhor em caixa alta. E essa palavra Senhor em caixa alta é o nome próprio do Deus que aparece aqui. E o nome próprio dele é Iavé, que significa Senhor da aliança. O Deus que fez um pacto conosco. Um Deus que escolheu um povo e um Deus que salva esse povo. Um Deus que fez promessas a esse povo e um Deus que é fiel às suas promessas. Então o salmista está dizendo assim: felizes são as pessoas que louvam ao Deus que nos criou, que fez todas as coisas. Mas mais felizes ainda são as pessoas que não confiam nos homens. E mais felizes ainda, e são felizes do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino, são as pessoas que depositam a confiança em Iavé, o Senhor que fez aliança conosco. Por quê? Porque este Deus, e aí ele vai começar a falar sobre ele, este Deus é nosso auxílio. Essa ideia de auxílio, se você tivesse que responder prontamente, você associaria a palavra auxílio a alguém que é mais fraco que você, ou alguém que é mais forte que você? Na minha carteira de trabalho, que eu tirei aos 12 anos de idade, e a foto está lá ainda dos 12 anos de idade, um garotinho com a carinha gorduchinha. Primeiro emprego de carteira assinada que eu tinha era auxiliar de escritório. Não sei se alguém aqui já foi auxiliar de escritório. Fui auxiliar de escritório. A minha experiência como auxiliar de escritório, que foi uma vasta experiência de 2 anos de trabalho, eu lembro que eu trabalhava muito mais do que o meu chefe, que era o escriturário. Volta e meia ele chegava, naquela época tinha lá, gente, eu tinha 12 anos, eu não entendia muito bem essas coisas, mas era uma loja de confecções imensa, vendia eletrodoméstico, tudo, e tinha lá, eu não sabia muito bem o que era aquilo lá, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Final de semana chegavam umas caixas gigantes, cheias de bloco de pedido. E aí o escriturário, não vou falar o nome da loja, nem o nome dele para não entregar. Até porque eu acho que vocês não vão conhecer mesmo. Mas ele chegava, olha, cada talão desse aí você emite pelo menos umas 5 notas. E aí está falando de nota fiscal. Não preciso contar mais para vocês qual que era a minha tarefa naquele lugar. E o resto desses talão você queima. E eu já pedi perdão a Deus 1000 vezes por isso, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas eu estava fazendo. Essa era a minha tarefa. Eu entrava semana e saía semana fazendo aquelas abençoadas, aquelas notas. E queimando no sábado os blocos de pedido. Já o meu chefe, ele chegava às 9, tinha uma calculadora que ele ficava lá, datilografava uns cheques, mandava para o banco. Eu também fazia trabalho de office boy. Eu ia para a fila do banco, naquela época não tinha uma fila individual, era uma fila em cada caixa, e às vezes você dava o azar de pegar aquela fila menor, mas quando chegava na sua vez, tinha um camarada com uma sacola na frente com 50 cheques. E não tinha essa coisa de leitor de código de barra, então o cara tinha que ficar digitando o número do cheque lá, e aquilo demorava uma eternidade. E eu pensava comigo, o camarada ganha 4, 5 vezes mais do que eu, mas quem trabalha aqui sou eu. O braço forte do escritório não é o escriturário, nem o contador. O braço forte do escritório é o auxiliar. Porque é o auxiliar que leva
o piano nas costas, literalmente. Nós temos o hábito de associar a palavra auxílio com algo menor e mais fraco. Mas na realidade é exatamente o contrário. Quando a gente encontra essa palavra sendo usada na Bíblia, ela sempre está fazendo referência a alguma coisa mais forte. Alguma coisa imprescindível. Alguma coisa que é de caráter salvador. Por exemplo, quando o homem estava só lá no Éden e não encontrou ninguém que lhe fosse compatível, Deus fez o que para ele? Deus fez uma auxiliadora que lhe fosse compatível. E aí tem muita gente que pega isso aí e fala, tá vendo? Você é auxiliar, você fica aí do lado. Não vou falar sobre relacionamento conjugal aqui, mas veja só, na Bíblia só existem duas figuras que recebem a alcunha de auxiliar. Deus e a mulher. Isso deve fazer, no mínimo, a gente que é homem parar e dar mais ouvidos para elas. E parar de, às vezes, tem muito homem aí, machão aí, que trata a mulher como se fosse empregada. Elas não são, elas foram colocadas por Deus ao nosso lado, para ser nosso auxílio. Viu, Rideu? Antes de casar, aprenda bem. Então vejam só. Quem é Deus? Por que eu devo confiar nele? Porque ele é meu auxílio. É ele que me levanta quando eu estou caindo. É ele que me mostra o caminho quando eu estou perdido. É ele que me dá força quando eu estou fraco. É ele que me dá alegria quando eu estou triste. É ele que me dá ânimo quando eu estou desanimado. É ele que quebra as minhas cadeias quando eu estou preso. É ele que me liberta. Por que eu devo confiar no Senhor? Porque ele é o meu auxílio. Ele é também a minha esperança. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho ao meu redor e não vejo nenhum motivo para que eu fique feliz, tranquilo e seguro quanto ao futuro, eu tenho um motivo. E o motivo é Deus. Porque ele fez promessas, porque as suas palavras não mudam, porque tudo quanto ele diz ele faz, porque ele é poderoso para fazer, inclusive, infinitamente mais do que o que eu penso ou o que eu sonho. Ele é a minha esperança. E então o salmista está dizendo, feliz é quem confia em Deus, porque Deus é fiel, ele faz promessas e ele cumpre as suas promessas. Ele não é como os homens. Ele é quem faz justiça. E o clamor da nossa pátria talvez seja exatamente esse. A gente está lutando para tentar eleger determinado candidato, porque a gente espera que ele faça justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se iluda, não há um homem sobre essa pátria, e não há um homem sobre essa terra, que seja capaz de fazer justiça. Ele pode fazer a justiça dos homens, mas o que a Bíblia fala sobre a justiça dos homens? A Bíblia diz que as justiças dos homens não passam de trapos de imundícia. Ou trocando num termo que nós não gostamos de usar, porque parece vulgar. Mas a justiça dos homens não passam de panos usados para estancar a hemorragia. Ou seja, alguma coisa que só serve para ser jogada no lixo. Para nada mais. Então cuidado onde você está depositando a sua confiança. Pessoas felizes confiam em Deus. Não apenas porque Ele nos traz esses socorros que dizem respeito à nossa vida aqui. Mas se você observar a partir da segunda parte do versículo 7, ele começa a falar sobre benefícios espirituais. Ele está dizendo, ó, nós confiamos em Deus, eu confio no Senhor, e bem-aventurado é quem confia no Senhor. Por quê? Porque o Senhor liberta os encarcerados. E aí tem dois aspectos. Um deles é que pessoas que temem a Deus e que ousam confessar o nome de Deus, muitas vezes na história foram perseguidos, inclusive presos por causa do nome de Cristo. Então antes que alguém pense assim, mas como que esse camarada é feliz se ele faz tudo direitinho e acaba preso? Acaba preso porque, infelizmente, mais cedo ou mais tarde isso pode inclusive voltar a acontecer. É perigoso servir e louvar a Deus. É perigoso deixar de confiar nos homens e começar a confiar em Deus. O mundo não gosta disso. Mas nós temos que considerar também que isso daqui está falando sobre realidades espirituais. O homem sem Deus, ele está o quê? Ele está aprisionado ao pecado. Ele está acorrentado por Satanás. Mas o que o Senhor faz conosco e por que nós devemos confiar nele? Porque ele é o único que realmente pode libertar o nosso coração e a nossa alma. Nos libertar do domínio do pecado, nos libertar das correntes do inferno.
Não apenas isso, o Senhor abre os olhos aos cegos. A Bíblia diz que o homem sem Deus, ele não passa de um cego. Ele não enxerga. Ainda que você coloque verdades espirituais escancaradas na frente dos olhos dessas pessoas, elas não veem. Quantas pessoas já leram a Bíblia e não enxergaram absolutamente nada? Quantos amigos seus você já cansou de citar textos, enviar textos pelo WhatsApp, pelo Facebook, e as pessoas simplesmente leem e não entendem o que você está dizendo? Por que nós confiamos em Deus? Porque Deus abriu os nossos olhos. Por que os homens precisam confiar em Deus para serem felizes? Porque só o Senhor pode abrir os seus olhos. Ele levanta os abatidos. Eu não vou ficar... Você sabe, você entende perfeitamente o que está sendo dito nessa expressão. O Senhor é quem faz isso. Lembra quando Jesus chegou para uma daquelas multidões para quem ele pregou e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós lemos o Salmo 61, estas obras descritas aqui no Salmo, estas obras descritas aqui no Salmo 146, nós acabamos de ler lá em Isaías 61, que são coisas relacionadas a Jesus. Quem faz essas coisas é o Senhor Jesus. O Senhor ama os justos. Opa, peraí, existe algum justo? De quem que o salmista está falando? O salmista está falando daqueles que buscam se refugiar em Deus por causa das suas próprias injustiças. Então eles pedem perdão a Deus, eles buscam o socorro do Senhor, eles buscam do Senhor o auxílio para as suas dificuldades, eles buscam no Senhor o perdão e a reconciliação por causa das suas injustiças. A Bíblia chama esses de justos. E por fim, o Senhor é quem guarda aqueles que não tem ninguém que olha por eles no mundo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. E para provar que ele está falando de verdades espirituais, ele vai dar o contraponto. É como se ele dissesse o seguinte: entretanto, porém, o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. O Deus que tem aliança conosco, ele trata de fazer com que aqueles que se rebelam contra ele, eles sejam destruídos. Quem são as pessoas felizes? São aqueles que louvam a Deus todos os dias, mesmo no meio da dificuldade. São aqueles que não confiam nos homens, e são aqueles que confiam no Senhor. Por fim, pessoas felizes são aquelas que sabem que o Senhor reina e reinará para sempre. Isso é muito interessante. O versículo 10 diz: o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Eu quero encerrar com essa parte, porque isso aqui é maravilhoso. O que faz com que um crente consiga sorrir no momento de dificuldade? É saber que o Senhor reina. O que faz com que um cristão consiga viver feliz, mesmo no meio das perdas, é saber que o Senhor reina. O que faz com que eu tenha esperança, e a esperança produza alegria no meu coração, é saber que o Senhor reina. O que faz com que eu acorde todos os dias com disposição, inclusive para cantar, é saber que o Senhor reina. É saber que Ele não só criou todas as coisas, Ele não só sustenta todas as coisas, Ele não só faz tudo isso que nós acabamos de ler, mas Ele reina. Isso significa que esse mundo, por pior que ele esteja, ele não está fora de controle. Ele não é um trem desgovernado. O Senhor reina. Esses dias eu preguei um texto lá de Atos, capítulo 4, quando a igreja foi ameaçada. Pedro e João, depois de, em nome de Jesus, terem curado um coxo na porta do templo, eles foram ameaçados para que eles parassem de orar, para que eles parassem de pregar, para que eles parassem de se reunir. E então, quando eles são libertados pelo sinédrio, eles procuram os anciãos da igreja, contam todas as ameaças que sofreram, e os anciãos se põem em oração, e eles começam a orar da seguinte forma: ó soberano Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo o que neles há, que disse por intermédio de teu servo Davi: por que se enfurecem os povos? Por que se reúnem e imaginam coisas vãs?
E aí eles dizem, porque verdadeiramente aqui em Jerusalém, os povos se uniram, gente de Israel e gente de entre os gentios. Eles juntos com Pôncio Pilatos e Herodes, eles tramaram contra o teu santo servo Jesus. E eles fizeram tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram para que eles fizessem. Olha a oração desse pessoal. A oração deles é o seguinte: Senhor, ajuda a gente a ficar tranquilo. Porque o que aconteceu aqui em Jerusalém foi tão somente o que o Senhor sempre quis que acontecesse. Foi o que o Senhor escreveu. E aí eles concluem a oração dizendo: agora, Senhor, olha para as ameaças que eles estão fazendo e concede aos teus servos que com intrepidez continuem a pregar e a compartilhar o Evangelho enquanto o Senhor continua a fazer sinais. Essa é a oração de gente que está absolutamente convencida de que Deus reina, e que nenhuma tragédia, nenhum problema, nenhum desemprego, nenhuma doença, nenhuma questão familiar, nada disso acontece sim, que Deus esteja sob o governo de todas estas coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Por que então que este salmista é feliz? Porque ele sabe que Deus reina. Por saber que Deus reina, o coração e a alma dele ficam em paz. É a santa ousadia do povo de Deus, é ousar ficar em paz quando o mundo está em guerra, é ousar ficar feliz no meio da crise, é ousar cantar quando todos choram. Quer chamar o pessoal? É ousar cantar enquanto todos choram, porque o Senhor reina.